Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui começando mais uma live. A imagem assim dessa câmera não é das melhores, né? Está aqui uma imagem um pouquinho de baixa resolução, né? Mas o mais importante aqui é o que eu tenho para falar, não o que eu tenho para mostrar nesse primeiro momento, né? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a importância da suplementação, né, dos bovinos de corte. Então, hoje especificamente eu estarei falando dos bovinos de corte, aí durante aproximadamente 1 hora, né, para não ficar muito extenso. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Raquel Azevedo, uma bióloga intrusa no mundo do agro, né? Então, resolvi estudar o agro, conhecer mais sobre, me especializar e estou aqui para a gente andar junto aí nesse setor tão importante do nosso país e que é um setor apaixonante, né? Então, eu não sei aqui como é que está o retorno do som, né? Deixa eu ver aqui como é que está a situação do som. Não sei se está dando para ouvir, né? Estou tentando ver aqui, porque eu não tenho retorno. Espero que esteja dando para ouvir, porque eu não estou conseguindo. Ah, tá aqui. Ah, tá certinho, tá tudo certinho. Então vamos começar, né? Estou aí com um pouquinho de atraso, né? Então eu tive alguns impedimentos, tá? Difícil para mim seguir aqui com as lives, né? Muito trabalho, muito estudo, muitos projetos, mas é muito importante a gente estar sempre junto e sempre discutindo, né? E passando muita informação aí valiosa para vocês. Então, quem não puder assistir ao vivo, assista depois, né? As gravações ficarão aí disponíveis para quem quiser. E vamos começar aqui um pouquinho, né? Vamos conversar. O que é mais importante aí, o que na verdade é a suplementação, né? Quando a gente diz suplementação, a gente está falando de complementar, né, com alguma coisa que está faltando, não é isso? Então, por exemplo, você quer lá beber um copo, deixa eu ver aqui a imagem, um copo d'água, né? Aí suponha que para você conseguir hidratar o seu corpo, você tenha que beber um copo cheio de 300 ml. Se nesse copo só tivesse 100 ml, o que você precisaria fazer, né? Para ter o total de água que você precisa ingerir num determinado momento do dia. Você precisaria complementar, né? Adicionar alguma coisa para ter o quê? Aquela quantidade de água que vai suprir a sua necessidade num determinado momento. Justamente a suplementação é isso, é você complementar com um nutriente, né, ou nutrientes específicos que estão faltando num determinado momento no pasto, tá? Porque aqui hoje eu vou falar especificamente de suplementação a pasto, tá? Para gado que está no sistema de produção a pasto. Então vamos lá começar, né? Que a gente já quer colocar a mão na massa. Então estou aqui como uma extensionista rural. O que é isso? Eu ajudo vocês com técnicas e com conhecimento vindo diretamente do campo e também das universidades, né? Das escolas técnicas, levando todo esse conhecimento de uma forma mais simplificada até o produtor rural. Então vamos lá. Qual é a melhor suplementação para o gado? Sinto te informar, mas não há um produto mágico. Então, não é um produto. É sim um programa nutricional que você precisa seguir, mas não adianta copiar de livros, não adianta copiar de artigos científicos, não adianta copiar da fazenda do vizinho, da fazenda do amigo, que deu certo. Não adianta. O programa nutricional, ele é um planejamento de nutrição, tanto para o período
de transição quanto para o período das águas e da seca que precisa ser feito para cada propriedade separadamente, tá? Individualmente. Então, esses programas, esses planejamentos, eles precisam ser feitos e adequados à realidade da sua propriedade. Solo, clima, microclima, né? Que é numa mesma região, no mesmo bairro, numa mesma cidade, tem uma área que é mais alta, chove mais, é mais úmida, outra que de repente venta mais do que outra, né? Mais próxima ali do litoral, alguns metros mais próximo, alguns metros mais distantes. Tudo isso influencia, tá? Alterações do solo, presença ou não de corpos d'água, como lagos, riachos, rios, tá? Tudo isso influencia. Área de testada ou não, né? Áreas mais distantes, né? De cidades, de centros urbanos, áreas mais próximas. Tudo isso vai influenciar nesse programa nutricional que você vai precisar desenvolver, né, para conseguir aí a melhor suplementação para os animais, tanto no período das águas, de uma maior abundância, né, uma maior quantidade aí de nutrientes, um capim com mais nutrientes, que converte mais, né, em ganho de peso para o animal, quanto no período de seca, onde nós temos um período de maior escassez, onde o capim está muito fibroso, não tem tantos nutrientes disponíveis para o gado, tá certo? Então vamos lá. Qual a melhor suplementação para o gado de corte? Sal mineral, proteinado ou proteinado energético? Vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos abordar aqui. Beber um pouquinho de água. O primeiro ponto que você precisa analisar é a importância e o peso da nutrição no caixa da sua fazenda, que nós sabemos que gira aí em torno de 40% de todo o gasto de uma fazenda, aí, seja de corte de leite, aproximadamente 40% é relativo à nutrição, chegando algumas até o ponto de gastar 70%, tá? Gastar 70% aí do valor, né, do dinheiro nessa parte aí nutricional. Isso aí já é um absurdo, né? Mas existem, tá? Fazendas que chegam a gastar até mesmo 70% aí de todo o valor com essa parte nutricional. E isso aí tem algum erro de manejo e a gente precisa descobrir onde é que está. Então, qual o primeiro ponto aqui para trazer? Né? A gente tem que ver qual o peso que a nutrição tem aí no caixa da sua fazenda, o quanto se gasta, o quanto você pode gastar, o quanto precisa ser ajustado, né, para o equilíbrio econômico da propriedade e qual a importância da nutrição. Então, se você tem um animal que não tem aquela genética, né, de alto potencial, se você der um alimento assim, premium, um alimento que chama premium, né? Um alimento premix, será que é necessário para um animal que seja mais, que a gente chama de tucura, né? Não tem ali uma raça definida? Será que a gente precisa investir alto, tão alto assim? Pode ser que não, tá? Pode ser que seja melhor investir num produto mais barato, mais em conta e que vai te dar aí um retorno parecido. Por quê? Porque um animal mestiço não vai ter o mesmo desempenho, ainda que seja dado um suplemento de altíssima qualidade, ele não vai ter o mesmo desempenho que um animal aí PO de alto, né, de alta conversão aí, de alta produtividade, tá certo? Então, tudo isso
precisa ser levado em conta. Não adianta você ficar buscando por mágicas. Mágica é ilusão, né? A gente já sabe aí que mágica é ilusão. Então não adianta você ficar buscando por alimentos milagrosos, né? Que vão fazer o seu animal aí ganhar 1 quilo de peso por dia. Os bezerros aí, meio quilo por dia durante a cria, né? Não adianta, tá? 800 gramas, tal. Não adianta tentar fazer milagre se o seu pasto é ruim, né? Se há um manejo totalmente errado, se o solo não é corrigido, tá? Não vai adiantar você jogar toda a conta para cima da suplementação, porque não vai dar certo. E se der certo, ainda que dê certo, o custo disso será altíssimo e com certeza vai ultrapassar é, a sua capacidade financeira no sentido de ter um saldo positivo do caixa, tá? Então você vai gastar mais do que vai ganhar e isso vai te trazer a médio e longo prazo um prejuízo irreparável. No início, durante 1, 2 anos, você pode pegar um empréstimo, pode pegar um financiamento e conseguir ir levando. Mas a médio e longo prazo você não vai conseguir se sustentar na atividade pecuária tomando esse tipo de atitude. Então, o mais importante aí é o que? Primeiramente, você cuidar da saúde das folhagens, da pastagem. Então, um capim adequado ao clima e à região onde você se encontra, que consiga, né, se adaptar bem ao tipo de solo e nutrientes presentes naquele solo e também que seja de uma boa a alta palatabilidade para os animais. O que é isso? Palatabilidade, que seja gostoso, né? Que seja ali um capim que entre no gosto, né? Do animal, que ele tenha, sinta prazer e vontade de comer mais, tá certo? Porque se for um capim de baixa palatabilidade para aquela raça específica, o que vai acontecer, ou para os bovinos em geral, o que vai acontecer é que eles vão ingerir apenas a quantidade suficiente para se manterem vivos, né? É o que a gente faz, né? Por exemplo, tem gente que detesta feijão. Mas se só tiver feijão para comer, a pessoa vai comer com uma cara muito feia o suficiente para matar um pouquinho a fome, né? Mas de repente ela gosta de macarronada e se você oferecesse um prato de macarronada, ela comeria até 2, 3 vezes mais, né? Mesmo que não estivesse com fome, simplesmente pelo prazer de comer e com isso ganharia peso, né? Uns quilinhos a mais. Exatamente isso também acontece com os animais. Então, gente, tem também aliado a isso a questão que eu acabei de falar, né? Eu coloquei aqui no script da gente. O script é resumo, tá? Que a gente faz aqui para ir falando. A coisa não é tão simples assim. Eu falei, né, que não adianta utilizar um produto caríssimo, ali todo balanceadinho, ali nos mínimos detalhes, com animais que não vão converter isso para ganho de peso. Então, o ideal é que você tenha um produto simples, tá? Se você não pode investir muito, né? Se o caixa está apertado, se a margem está diminuindo, se você está tendo mais prejuízos do que ganhos, o ideal é que você utilize um produto mais simples, tá? Ainda que os fornecedores fiquem te perturbando o tempo inteiro, escolha produtos mais simples, mas que sejam balanceados, né? Então, produtos simples, mas que sejam balanceados ali para a sua fazenda, para a sua propriedade. Como assim balanceados? Que tenham os nutrientes em quantidades adequadas que os seus animais precisam. E como saber isso? De acordo com a raça
Você sabe qual a quantidade média de nutrientes que o animal precisa ingerir. E isso aí vem no rótulo, é claro, né? Dos produtos. Então, outro ponto aqui é que o produto ele precisa ser adequado, né? Acabei de falar isso, mas repetir sempre é bom para cada realidade, né? Então, ainda que você tenha animais de alto poder aí de conversão de alimentos em ganho de peso, em produtividade, se você está passando por um momento de crise financeira, não adianta você querer investir muito em nutrição, com nutrição, nutrientes aí, com produtos top de linha, tá? Vocês vão conseguir sim um retorno aí de ganho de 1 quilo de peso, mas ficar endividado. Então é melhor ganhar um pouquinho menos, 800 gramas, 700, 900 que seja, mas estar ali sempre com caixa, né, azul, sempre no azul, sem dívidas, sem financiamentos, sem empréstimos para pagar, né, sem juros. É mais fácil, é melhor, né, e mais conveniente para a saúde financeira do seu negócio que você invista aí em produtos mais. Uhum. Tu já fiz um pouquinho? Desculpa, gente, que eu tô aqui fazendo a live de casa, né? Então tem esses imprevistos aqui. Então é ideal que você, se não estiver podendo naquele momento investir num produto mais caro, que você invista em um que seja mais adequado àquilo que você tem condições de pagar sem entrar em financiamentos e empréstimos, e principalmente sem se endividar, tá? Então, atentar para a realidade da sua propriedade, para a capacidade operacional. Então, cuidado se você está aí com produtos que precisa ter vagões misturadores, né, tudo isso. E se você não tiver, como isso será feito? Porque também o manejo inadequado, né? Então, um produto ali que precisa ser misturado, por exemplo, lá no coxo, se ele for mal misturado, né, um sal, por exemplo, aí, que a pessoa de repente queira misturar ali com outros produtos. Se aquilo for mal misturado, né, uma porção do alimento, uma parte do coxo pode ficar com mais de um nutriente, né, e menos de outro. E isso aí vai causar diferenças no desempenho dos animais, tá? Precisa haver também um ajuste, né? Já falei aí para o caixa. E dentro dessa capacidade aí operacional, também há a presença de tratores, você tem tratores, você tem como alugar tratores, né? Materiais, pegar emprestado, tudo isso, maquinários, isso é muito importante na hora de você pensar nesses ajustes aí relacionados à suplementação. Estrutura física, né, espaço para guardar aí esses nutrientes, esse alimento, a propriedade dispõe de espaço suficiente, dispõe de áreas longe da influência ali direta, né, dos raios solares, dispõe de um ambiente longe de umidade, né, porque a umidade ela deteriora a maioria dos produtos. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Se for no caso de sal aí, ou de pós muito finos, o que pode haver é uma compactação que também vai causar aí uma diferença na produtividade dos animais, tá? Essa compactação, essa formação de grumos, pode haver contaminação por bactérias, por fungos, que podem até mesmo intoxicar os animais. Então, é muito importante a gente pensar também nessa questão da estrutura física da propriedade, que é o quê? É o local,
né, onde o alimento será armazenado. Como é que como são os recursos humanos aí? Tem mão de obra suficiente, tá, para estar trabalhando essa questão, né, para estar vendo, para estar buscando suplementos, para estar fazendo os cálculos, né, colocando as quantidades adequadas, fazendo leitura de custo. Existem profissionais suficientes para isso? E o capim, né? Aí eu entro num ponto que muita gente falaria, né? Mas você não vai falar sobre suplementação? Sim, só que a gente tem que lembrar que suplementar é complementar. Então, se o seu sistema é a pasto, a gente fazer uma suplementação é apenas uma complementação do que está faltando no solo ali, na forrageira, tá certo? Então, o capim precisa estar ajustado, bem manejado, atenção às alturas de entrada e saída dos animais, atenção à adubação, à correção do solo, atenção ao regime de chuvas, né, aos índices pluviométricos. Então, se vocês puderem ter aí o pluviômetro, que mede quantos milímetros de chuva está caindo ali na região, dentro da propriedade, é muito importante ter. Se não tem, acompanhe a média regional do seu município, tá? Que o erro vai ser menor do que você fazer as coisas tirar da sua cabeça o do que um colega falou, né? Que deu certo para mim, vai dar para você, né? As coisas não são bem assim. Então, o que a gente precisa fazer? Nós não devemos pensar apenas em produtos, e sim em programas nutricionais, tá? Primeiro ponto aqui para você fazer, colocar a mão na massa e ir para a prática faça bolinhas mesmo, tá? Porque aqui eu não tenho, eu nem lembrei de pegar um pedacinho aqui de capim e fazer para vocês, tá? O que vocês vão fazer? Pega 1, 2 folhinhas e coloca na mão e tenta fazer. Eu acho que toda criança já tentou fazer isso, né? E tenta fazer bolinha. Ó, vou pegar essa caneta aqui, claro que não vai fazer, né? Você coloca aqui, ó, a folhagem na mão e vai rolando até fazer bolinha, tá? Bolinhas com folha de capim nas mãos. E com isso, o que você vai identificar? Com isso, você vai observar, vai identificar o nível de fibras no capim. Como assim? Gente, eu não entendi nada. Quanto mais molinho tiver o capim, quanto mais tenro ali, quanto mais, né, macio, né, ele for, significa que ele está ideal para o consumo do gado, tá? Agora, se você fizer bolinha e ele ficar cheio de fiapinhos, tá? Como assim, cabelo cheio de frizz, né? Então, aqueles fiapinhos aqui assim, ó, cheio de fiapinho, ó. O que isso significa? Isso significa que tem muita fibra, tá? Então significa que o capim está muito cheio de fibras, está duro. Senão, ou então nem vai formar bolinha. Se você pegar aquele que está bem mais velho, né? Então aí o pessoal que deixa o capim ficar bem alto, achando que ali, né, vai ter mais comida, alimento para o animal, não tem. Ele vai ficar verdinho, mas na hora que você tentar fazer bolinha, o que vai acontecer? Não vai ficar uma bolinha perfeita, vai ficar cheia de fiapos ou então nem vai formar bolinha, tá? Então, daí você vai saber com esse teste utilizado por vaqueiros e boiadeiros se o capim está ideal ou não para o gado. Se formar bolinha, significa que está macio, tenro, cheio de nutrientes para o animal. Então, é importante a gente fazer nesse programa nutricional
que o que é um programa nutricional? Nada mais é do que uma adequação, tá? Nada mais é do que você buscar por produtos que tenham as características, que tenham os minerais, que tenham as vitaminas que são necessárias ali, que faltam no seu tipo de forrageira que você está usando, tá? Então, você vai adequar as características do produto, né? Você vai buscar por produtos, na verdade, desculpem, né? Para o ambiente que você tem. Então, você vai buscar produtos que sejam adequados às características ali do ambiente que você tem. Qual que é o produto adequado ao seu ambiente? É aquele que contém tudo que está faltando na sua pastagem, certo? E aí, diante disso, né, você tem que levar em consideração para nessa questão do ambiente ali de trabalho, né, da propriedade, da fazenda que você tem que levar em consideração o que eu falei lá no início do vídeo, o clima, né? E o clima inclui temperaturas diárias, né? Aí o tempo, qual que é a diferença do clima para o tempo? O clima é como a gente tem inverno, clima frio, verão, clima quente. É ali uma característica geral, né? Generalista. Verão é quente, inverno é frio. Isso é o clima. E a temperatura diária? É o tempo, tá? Então, o verão tem o clima quente, mas o tempo, em um dia do verão, por exemplo, no dia 25 de dezembro, o tempo pode estar frio, tá? Mas o clima é o que? É de verão, o clima é quente. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Qual que é o clima da região? Como é o tempo em cada estação do ano, né? Como que são as temperaturas diárias, né? Como que é o regime de chuvas no inverno, no outono, primavera, verão. Eu já vou falar sobre essa questão da seca e das águas, que o pessoal usa mais, né? Período de secas, transição e águas, já vou falar. Mas o mais importante aqui é que a gente deve lembrar e anotar no local bem visível da propriedade, tá? Que a gente tem quatro fases diferentes do ano aí que são utilizadas pela maioria, se não todos os pecuaristas, tá? Que são eles: época de transição de águas para seca, transição de seca para as águas e águas, tá? Que nada mais é do que o período de chuva e de estiagem, tá? Então, o período onde chove muito e o período no qual não chove com regularidade, tá? Ou a ausência total mesmo de chuva. Aqui na região sudeste, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente tem um inverno seco, né, e frio, úmido, aqui na realidade úmido por causa do litoral, tá? Mas é seco assim no sentido de não chover. E o verão, ele é bastante chuvoso, né? E muito mais úmido do que no inverno, tá? Então, no inverno costuma ocorrer queimadas, né? As pessoas ficam com muitas doenças respiratórias porque o ar costuma ser mais seco, tá? E chove muito pouco. E no verão é aquela umidade altíssima, né? Aquele abafamento, aquele calor, sensação térmica de 40, 50 graus, né? E 40 graus faz mesmo, né? A sensação térmica vai lá para os 50. E chove bastante, tá? As chamadas chuvas de verão. Então, o que eu vou trazer aqui de importante para vocês? De muito importante. No início das águas e da seca, é importante a gente perceber que temos aí no início desses períodos
não temos a mesma quantidade e a mesma qualidade, né, na realidade, do capim produzido na parte final desses períodos. Então, o que acontece? Tem muita gente que divide o período das águas em início, meio e fim, e divide o período da seca em início, meio e fim. Por exemplo, para ilustrar aqui para vocês, no mês de 30 dias, seria o que? O início, 10 dias, meio mais 10 dias e fim mais 10 dias, totalizando 30 dias, tá? Então, período das águas e período das secas, muitas pessoas dividem em início, meio e fim. E para que isso? Porque no início do período das águas, a quantidade de nutrientes que está presente no capim, não, até no solo, né? Ali disponível, que a gente sabe que o nutriente que fica disponível, tanto minerais, né? Quanto água, tudo, é mais difícil da planta retirar quando o solo está seco, né? Então, os minerais a planta consegue retirar com mais facilidade da terra quando eles estão dissolvidos na água. A planta não consegue tirar minerais que não estejam dissolvidos na água. Então, no período da seca, como tem menos água disponível, menos minerais a planta irá absorver, tá certo? Então, isso reflete o quê? Isso reflete que os animais ganharão menos peso, tá? Porque a planta produz menos carboidrato, produz menos alimento, que vai ser convertido pelo animal em ganho de peso, em carne, né? Então, gente, início das águas e da seca, o capim que temos no início desses períodos não tem a mesma qualidade do capim produzido no final desses períodos. Obviamente que no início do período de seca, o capim ele está com mais nutrientes do que no período ali do final da seca, que ele já vem há muito tempo ali, né, de escassez de água. E obviamente que no início do período de águas, o capim produzido também não vai ter, ele vai ter menos nutrientes. Por quê? Porque ele vai começar a entrar no período de muitas águas. Então a disponibilidade de alimento vai aumentando gradativamente, né? Vai crescendo ali de degrau para degrau, né? Vai crescendo devagar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque visualmente, na hora que você vai rodar lá o pasto, você vai ver que o capim está verde, tá? Tanto nas águas quanto na seca, boa parte do capim vai estar verde. Mas a quantidade de nutrientes, de minerais, de carboidratos ali produzidos, né, pela planta no sol, fotossíntese, enfim, a quantidade de nutrientes que a planta vai formar não vai ser o mesmo para o aproveitamento do gado, tá? No período de seca e no período das águas. Mas o que eu tenho para trazer aqui para vocês? Então, gente, se vocês não traçarem uma estratégia de suplementação, né? Contando aí o período todo, esses 4 períodos que eu citei, de transição, de água para seca, de seca para água, de águas e de seca, pelo menos levando em consideração um ano, que são 12 meses, você com certeza corre o risco de perder dinheiro e muito dinheiro no campo, tá? Dessa vez eu não trouxe aqui para vocês os dados em gráficos, porque eu estou gravando vídeo de casa. Mas assim que eu estiver gravando do estúdio, eu vou trazer para vocês os gráficos mostrando, né, a importância de se fazer uma suplementação adequada a cada momento em que se encontrará, né, a forrageira que você está utilizando, tá? De acordo com a disponibilidade de água e também de acordo com a qualidade de nutrientes no solo e de intensidade luminosa. Então, no inverno, a gente sabe que são menos horas de sol.
Obviamente que isso também influencia na produção de alimentos pela planta, tá? Logicamente, se você não suplementar, os animais cairão o desempenho. Então, gente, seguindo aqui, outro ponto que vocês precisam atentar, olha a sacada aí, anota isso, passa aquela canetinha lá, marca texto, tá? Passa marca texto vermelho, verde, laranja, amarelo, rosa, tá? Durante o período que venta muito, aqui pra gente, esse período começa aí no finalzinho do mês de junho, entra no mês de agosto, tá? Agosto aqui é o mês dos ventos. Então, o que que acontece? Durante esse período de muito vento, o capim ele começa a secar. Ah, mas por quê? Por quê? Pensa aqui comigo. Aí já lá da biologia, eu não vou me prender a isso. É só uma questão de curiosidade mesmo. O capim fica bonito, né? Aquela capineira balançando, enfim, o que é isso? A gente sabe que a superfície da planta, se você colocar a mão ali, pelo menos quando ela está bem tenra ali, novinha, ela é o quê? Parece meio úmida, né? Por ali, a planta passa por um processo de evapotranspiração. O que é isso? A água sai em forma de vapor, né? Pela perda natural mesmo de água, que é a transpiração da planta. É como se fosse o suor, né? E aí, quando está na madrugada muito frio, esse vapor d'água ele passa para o estado líquido novamente e forma um orvalho, né? Então, o que acontece? Quando venta muito, essa perda de água que vai saindo naturalmente pelas folhas, ela aumenta, porque o vento, ó, ele carrega as moléculas, né? Carrega a água que está ali na superfície da folha. Então, por isso que quando venta, é a mesma coisa se você colocar aqui um pouquinho de álcool na pele e ficar soprando. Você vai perceber que se você entrar na frente do ventilador, né, aquela água ali, o álcool vão evaporar rapidamente, muito mais rapidamente do que se você estivesse com o braço cheio de álcool fora do vento, tá? Então, exatamente isso que acontece com as plantas. Então, durante períodos de muito vento e principalmente se o ambiente estiver muito seco, essa perda vai ser mais rápida ainda, tá? Então, o vento, ele desidrata o capim. Então, essa questão aí também precisa ser considerada na hora de você fazer o seu plano de suplementação, tá? Então, vai ter que levar isso em consideração. Para quê? Para a formulação aí do proteinado, do energético. Por quê? Uma planta que perde muita água é uma planta que está no chamado estresse hídrico. Ela está estressada, né? E se ela está estressada, ela produz menos alimento. Então, obviamente, o potencial desse nutritivo desse capim está bastante reduzido. E se você fizer aí mandar para avaliação, né, no laboratório, você vai perceber lá que na análise bromatológica, né, os nutrientes vão estar em quantidades menores do que as plantas que estão no período, né, forrageiro, no período das águas, onde ela não está sofrendo estresse por falta de água. Então, seguindo aqui. O que os grandes experts do mercado, das grandes fazendas aí de corte do Brasil, recomendam? Então, agora pega a caneta, anota, porque o que eu vou falar aqui, ó, são dicas de mentores aí, tá? De pessoas aí com 10, 15, 20 anos de experiência no campo. Presta atenção. Mineral aditivado, você vai utilizar no período das águas, tá? Então, mineral aditivado no período das águas. Nitrogenado na transição de águas para seca. Nitrogenado na transição de águas
para seca. Como é que você vai saber que está na transição de águas para seca, de chuvas para estiagem? Olha para o capim. Capim verde. Que ele já vai estar, faz aquele teste da mão, né? Olha para o capim, pega uma folhagem na sua mão e faz o teste da bolinha. O capim verde, ele já vai estar reduzindo a quantidade de proteína disponível para o gado. E se está na transição de água para seca, por que ele vai estar reduzindo a quantidade de proteína, de alimento, de carboidrato, de tudo para o gado? Porque ele já vai estar ficando o quê? Seco, né? Já vai estar entrando no período aí do estresse hídrico, da redução de água, tá? Então, o que você vai fazer? Introduza uma pequena quantidade de ureia, tá? De 5 a 7%. Para quê? Para você manter o desempenho de ganho de peso. Para que você prolongue esse tempo de ganho de peso. Vai ter queda? Vai. Mas você vai ter um período maior, né? Ganhando peso e na hora que a curva descer, da queda lá natural do desempenho, já vai ser, você já vai ter aí uns meses a mais de ganho, tá? No desempenho. Então, nitrogenado na transição. Pequena quantidade de ureia. Atenção, porque tem gente que consegue matar os animais colocando quantidades inadequadas de ureia, que acaba sendo tóxico para o animal. Para fazer isso tem que ser uma quantidade absurda, mas tem gente que erra, tá? Erra a mão aí, até mesmo nos cálculos, na hora de fornecer lá no coxo. A adição, presta atenção, gente, presta atenção aqui. Ó, anotei direitinho para não esquecer de falar. A adição de nitrogênio e ureia precisa ser aí de 5 a 7%, tá? Mas toma cuidado, tá? Porque tem uma diferença aí sutil que tem gente que não leva em consideração. Mineral com ureia e mineral nitrogenado, tá? Se você for utilizar o mineral com ureia, esse que eu acabei de falar, tá? Para o período de transição, aí das águas para seca, para a gente poder manter o desempenho. Agora, se você for usar um mineral nitrogenado, você tem que ter aí de 3 a 5% de milho ou sorgo ou outro farelo energético, tá certo? Não se esqueçam disso. Se for mineral nitrogenado, você precisa entrar com farelo energético, milho, sorgo ou qualquer outro, mas precisa ser farelo energético. E se eu não fizer isso, se você não fizer isso, não vai ter o desempenho esperado, tá? Então vamos lá, como o próprio nome diz, energético vai fornecer o quê? Carboidratos, proteínas também, para fornecer energia para que o animal desempenhe bem as suas funções. Ah, mas e se for com ureia? Não tem necessidade, tá? Aí não tem necessidade. Seguindo aqui. Na seca, você vai utilizar um proteinado de baixo consumo. Agora, cuidado para não errar nos cálculos. Muita atenção com isso, tá? Porque o proteinado de baixo consumo, ele vai ter em torno de, presta atenção no rótulo, 9, 10 a 12% de ureia. Proteinado de baixo consumo para o período de seca. Então, se você não for decorar, ficar difícil, vai ter que olhar toda hora no papel, você grava o quê? Proteinado de baixo consumo tem em torno de 10% de ureia. Um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, tá certo?
E como é que eu vou fazer o cálculo? Eu vou te ensinar agora. Então, você vai até o rótulo do produto e procura nível de NNP. O que é isso? NNP. A maioria das pessoas sabe, mas para quem está iniciando agora, ou para quem nunca ouviu falar, ou para quem utiliza o produto, mas não conhece, né? Como fazer, ou nunca ouviu falar, mas quem faz é o funcionário, tudo. O que é isso? NNP é o nitrogênio não proteico, tá? Então vamos lá. É aquele que não vai formar proteína, não vai criar carne no seu animal, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês saberem como fazer. Suponha que você tem um rótulo de um produto que está lá escrito 100 gramas de NNP. Você vai pegar esse valor, 100 gramas, e dividir por, tá, gente? É o valor que tiver lá. Se tiver no rótulo 500 gramas de NNP do produto, você vai pegar 500 e vai dividir por sempre 28,5. 28,5 ou 28,5. 28,5. 28,5 ou 28,5. E fazendo isso, dividindo o valor em gramas que está lá. Mas está em quilos, então converte para gramas, tá? E divide por 28,5 que você vai ter a porcentagem de ureia que tem no produto. Mas por que divide por 28,5? Aí eu teria que explicar para vocês cientificamente, né? Fica para uma outra vez, se alguém quiser aí especificar a dúvida, tá certo? Por que é 28,5? É tudo demonstração de fórmulas, tá? São fórmulas aí utilizadas por zootecnistas. E o pessoal também aí de nutrição de bovinos. Esse proteinado de baixo consumo, ele tem de proteína bruta em torno aí de 35% a 45%. Para quê? Para que isso dê condições ao gado aí no período de seca, para que ele possa crescer, tá? Para que ele possa crescer e também para que ele ganhe mais peso rápido quando chegar o período das águas. Então, se você não partir do zero, porque tem gente que no período de seca deixa o bicho lá ficar esturricado, né? Então, um monte de costela aparecendo, magrinho. Aí, quando chega no período das águas, a pessoa, não, eu vou economizar, não vou investir nada no período da seca, né? Dar o suficiente para o bicho, para o animal sobreviver, e no período das águas eu recupero. Não dá tempo de recuperar, é óbvio, além de causar muitos danos ao corpo do animal, né? O organismo. É a mesma coisa do que você deixar uma criança ficar desnutrida e depois de um determinado período você entope a criança de comida na intenção de que ela ganhe peso rápido, na intenção de que ela, né, cresça um adulto saudável, né, forte, que vá conseguir dar continuidade à espécie, e não será assim, porque o corpo ele precisa de uma regularidade, de uma periodicidade, precisa receber nutrientes, alimentos, ele precisa de sanidade, né, que é essa questão da saúde, durante o seu desenvolvimento, né? Não adianta você querer passar um período sem dar nutrientes adequados, por exemplo, para uma criança, e depois, com 5, 6, 7 anos, você querer que ela recupere tudo em um mês, 2. Não vai ser assim. Da mesma forma, não é assim com outros mamíferos, como os bovinos, por exemplo. Então,
Esse proteinado aí que a gente utiliza, né, no período da seca, ele vai dar condições ao gado de crescer, né, no caso aí dos bezerros, e se manter, né, das novilhas também, para que eles ganhem peso mais rápido e quando chegar o período das águas, né, aí eles vão despontar, né? Eles vão ganhar muito peso, ainda que não ganhe nada durante o período de seca, quando chegar o período das águas, ele vai conseguir ter um desempenho assim maravilhoso, porque ele já vai partir de um ponto ali que ele tem os nutrientes suficientes para se alimentar bem, não passar necessidades, não passar por estresse, não passar por falta de alimento, por fome. Ele vai sair de um ponto onde ele está bem, né, onde ele está nutrido, e na hora que chegar o período das águas, que é o período de abundância, né, de nutrientes, ele vai conseguir desempenhar muito melhor, tá? E aí, por que que isso acontece, né? Isso acontece porque o rumen ele precisa de um mínimo de proteínas para que as bactérias façam ali o trabalho de digestão, né? E dessa forma, para que o animal consiga ganhar peso, porque se essas bactérias elas não agirem, obviamente que o alimento ele não é corretamente ou totalmente convertido em nutrientes ali que são absorvidos pelo intestino do animal e com isso ele tem um ganho de peso menor, né? E aí com ganho de peso menor, as novilhas elas tardam a entrar no primeiro cio, as vacas têm dificuldades em emprenhar, as que emprenham podem ter problemas no aumento aí da taxa de aborto, né? Pode reduzir também a concepção, né? Então a taxa de concepção pode cair e o animal também ele pode adoecer. Então a gente precisa ter um mínimo de proteína fornecer, né, para esse rumen, para que o animal consiga ganhar peso, emprenhar e manter a saúde, né? Para que eles não adoeçam, tá? Então, o ponto aqui, a gente já caminhando para o final, que a gente não pode abrir mão, é do uso de proteinado nesse período de seca, tá? A proteína do capim, ela não está disponível para o crescimento do gado num período de secas. Eu já expliquei por quê. Pela questão que a seca é geralmente no inverno, a gente tem menor incidência de raios luminosos, tem toda a questão de ter pouca chuva, né? E aí pouco nutriente que está ali na terra consegue se dissolver na água para que a planta possa absorver, né? E aí o animal ele ingere a planta, mas ela tem uma alta quantidade de fibras que não vão ser ali digeríveis nem convertidas em ganho de peso, né? Em carne. Enfim, não economize no proteinado, tá? Não faça isso no inverno, no período de seca, na verdade. Então, um ponto aqui que a gente precisa também tomar muito cuidado é com a oferta de forragem e ajuste de lotação. Não adianta você querer suplementos premix, premium, tá? Se você está com uma superlotação ou uma sublotação do pasto e também com uma oferta ruim de forragem, né? Tipo, tem muita forragem e pouco gado, né? Que aí é a sublotação. Tem muito pouco gado para muito alimento, ou então muita forragem, pouca forragem, perdão, para muito gado, né? Então, você precisa já a lotação de acordo aí com a oferta também da forragem, tá? Para que você possa ter, na hora que colocar esse suplemento, para que você possa ter um resultado.
O que acontece se tiver uma superlotação? Ninguém vai ingerir a quantidade suficiente de forrageira. Obviamente, quando você entrar com suplemento, pouca ou nenhuma diferença vai fazer, porque a alimentação está abaixo, está aquém, muito abaixo do que seria adequado. E se tiver uma subpopulação, pode ser que eles comam mais capim, né? Vai comer capim, vai comer capim, vai comer forrageira. Só que no período da seca vai comer muito, vai encher o rumen, porque ali também tem fibras, mas não vai ter nutrientes suficientes. E eles vão comer o suplemento? Não. Ou então eles vão somente comer o suplemento e não vão comer o capim, né? Alguma coisa vai acontecer. Tem que ter um manejo adequado, hora de colocar o suplemento, hora de tirar. Se deixar só concentrado, o gado tende a comer só o concentrado e não comer a forrageira, e aí você vai ter o problema que tem no confinamento, que são muitos casos de acidose, né? Que vem aí provocada pela menor ingestão de fibras e alta ingestão de concentrado. Há todo um desbalanceamento, um desequilíbrio que é provocado aí no metabolismo do animal, levando esses animais a terem a acidificação do sangue e uma série de problemas que podem até mesmo levar o animal à morte, né, a óbito. Então, cuidado com essa questão da oferta de forragem, altura de entrada, de saída e ajuste de lotação. Não sabe como fazer? Busque informação com zootecnistas, busque informação de qualidade em sites confiáveis, como do Compre Rural, tantos outros aí, que eu não me recordo agora, Milk Point. Milk Point é mais leite, né? Mas tem muitos aí de cortes também, tá? Busquem por sites confiáveis, tá? Que vão te mostrar aí dados que você pode realmente confiar, que já foram testados em universidades, em fazendas modelo, fazendas universitárias, tá? E são casos que deram certo, tá bom? Então, seguindo aqui, já falei, né, sobre essa questão da lotação. Tem muitas pessoas que usam mineral nas águas, né, para as vacas. Então, vacas pode usar mineral nas águas e somente o nitrogenado? Sim, pode usar o mineral nas águas e nitrogenado, tá? Só que elas, se forem novilhas, não vão ter um bom desempenho no crescimento. Mas você pode fazer isso se tiver com problemas no caixa da propriedade. Se você estiver devendo, se você estiver no vermelho, em office, faça isso, tá? Agora, se deve ou não fazer, cabe aí a você decidir, tá? Pode fazer no caso de dificuldades financeiras, tá? Aí você usa mineral nas águas e nitrogenado durante para as vacas aí, tá? No período das águas, tá? Então, mineral e nitrogenado para vacas no período das águas, tá certo? Somente se você tiver com problemas financeiros. Seguindo aqui, né? Já caminhando aí, já é a segunda vez que eu falo que está caminhando para o fim, mas agora está mesmo. Quando começar a chover, o que você vai fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, quando começar a chover, vamos lá, ver o que você vai fazer. Quando começar o período das águas e a safra do capim estiver estabelecida, tá? Como que eu vou saber? Você vai medir a precipitação. Eu não sei. Acompanhe a precipitação, se eu não me engano, é pelo INMET, tá? INMET, INMET, que ele vai te mostrar para a sua região, para a sua localidade, para o seu município ou municípios limítrofes ao seu,
qual a precipitação média local. E como eu disse, é sempre melhor entre você não ter dado nenhum e ter um dado aproximado, você utilizar o dado aproximado do que não utilizar nada, né? Então, olha lá. Se você tiver uma precipitação em torno de 100 a 200 milímetros, né, vai estar lá no aparelho, no pluviômetro, né, a quantidade ali de água na coluna, né? E aí, se você olhar lá no medidor da coluna, 200 milímetros, 100 milímetros de precipitação, provavelmente a safra do capim está estabelecida. Então, meça sempre a chuva, faça medição. Não tem como? Olha qual é o índice de chuvas pluviométrico de precipitação da sua localidade, tá? E preste muita atenção onde? No capim. Metade, se 50% ali, o que é isso? 50%, metade, tá? Quando você tiver metade das folhas verdes, né? E ali metade é meio. Já no estado de palha, né? E a outra metade verde, então você tiver aquela mistura, né? Que você consegue ver o capim verde, aquela parte meio de palha mesmo, né? Aquela cor meio amarronzada, você já pode fazer a transição para o produto de águas, tá? Para o mineral de águas, que é esse que a gente falou ali das vacas, ali em cima. Então, mineral de águas ou então o proteico energético, tá? Sorgo, milho, desde que não dê o quê? Prejuízo financeiro para você. Então, o proteico energético, ele é mais caro. Se você não está podendo, utiliza aí o Opa, tirei aqui da página. Utiliza aí o mineral, tá certo? Peraí, agora tem que voltar aqui. Você não utiliza aí se ficar caro para você, né, o proteinado energético, você utiliza somente o mineral nas águas, mais o nitrogenado. Bem, seguindo aqui. Agora já vou fechar mesmo, gente. Agora é rapidinho. Olha só. Ai, gente, muita coisa, né? Que tem que falar. Mas eu já vou encerrar agora, só mais 15 minutinhos e eu estou encerrando. Suplementar é você oferecer, né, uma complementação daquilo que está faltando no pasto, né? Então, obviamente, das águas da seca e do período de transição, esses nutrientes que estão faltando, eles vão ser diferentes, tá? Você também pode levar pelo lado de potencializar um alimento consumido. Então, se você quer um ganho a mais de peso e tem dinheiro para investir, você pode buscar aí utilizar não para complementar, mas utilizar para potencializar, para aumentar ainda mais, por exemplo, o ganho de peso ou a qualidade de leite, né, das suas vacas, para desmamar bezerros mais pesados. Mas isso aí, essa questão de potencializar, você só pode fazer se não for comprometer o caixa, tá? Senão você mantém apenas ali uma suplementação para complementar o que está faltando no pasto. Não queira dar um passo maior do que a sua perna, porque senão você vai estar construindo um castelo em base de areia e uma hora ele vai desabar. E aí você vai dizer que a pecuária não presta para nada, né? Aí dá ataque, aí dá piti, então, por favor. Um dado importante que eu já falei com vocês é para não utilizar suplementos para substituir pasto mal manejado. Não vai dar certo. O animal,
passando aí o período das águas, comendo um pasto ruim, e depois você chegar e querer suplementar, fornecer um nutriente para que ele tenha um bom ganho de peso. É a mesma questão da criança que se alimenta mal, e aí de uma hora para outra você fala assim: ai, tadinha dessa criança, tá tão magrinha, tá comendo tão mal. Ah, não tem problema não, vou dar vitamina para ela. Não vai adiantar, porque não são só aqueles minerais, não são só aquelas vitaminas, é um conjunto, é uma totalidade de nutrientes que a gente nem conhece, que a ciência nem tem conhecimento, que existe ali no pasto, que existe ali disponível no solo, e que tudo isso entra na constituição do animal, entra num bom desempenho, num correto crescimento dele, e que não vai estar disponível em suplementos produzidos aí em meios industriais, tá? Então, nunca use suplementos para substituir pastos mal manejados ou a falta de pastos, porque se você fizer isso, você pode conseguir até um desempenho desejado. Só que isso aí vai te custar caríssimo, tá? Se funcionar, né? Então, se você está aí começando, iniciando tudo, complemente apenas, faça essa complementação nutricional do animal, tá? Você tentar ajustar o que já está errado através de suplementação, isso vai te custar caríssimo, não vai te dar o retorno financeiro desejado, porque a sua margem, se existir, ela vai ficar pequenininha, positiva, né? Ou então ela vai ficar negativa desse tamanho. Então, o ideal é o quê? Você fazer o que eu falei lá na frente, ajustar a taxa de lotação, diminuir a quantidade de animais no pasto, não pode faltar capim para os animais, não pode faltar comida, né? Então, pasto é o quê? É comida. Comida é pasto. Bebida é água, né? Lembra lá da música dos Titãs. E não pode faltar água, né, gente? De jeito nenhum, tá? A água é que entra aí tudo no processo, né, de digestão adequada do alimento. Então, não pode faltar água de forma alguma. Água de boa qualidade, água limpa. Se utilizar bebedouro, precisa ser limpo pelo menos aí 3 vezes na semana, mas o ideal é limpar todos os dias, né? E a gente deixa aqui um recado, né, que é aumentar a suplementação. Já falei aí, né, a questão que não substitui pasto mal manejado, não necessariamente vai refletir no desempenho animal. Então, você vai ficar aumentando o suplemento, aumentando, e o desempenho animal não vai corresponder, tá? Ou poderia corresponder com a utilização de um mineral aditivado a um custo bem inferior ao que você vai gastar aí com suplementos caros, tá? No desespero, né? E aí os vendedores adoram que vocês estejam desesperados, porque eles prometem produtos milagrosos e quando você for fechar o caixa da fazenda, não vai fechar, tá? As contas não vão fechar, infelizmente. Então, para a gente de fato finalizar, né? O que você tem que avaliar na hora de comprar. Eita, tá mal aqui, hein? É a hora, já tô com sono. O que você precisa fazer na hora de complementar, né, a alimentação aí com suplementos para ajudar no desempenho aí, né, da pastagem que você possui? Você tem que atentar para a questão de logística. Tem fornecedores próximos? Ou você vai gastar um preço altíssimo com frete? Cuidado, né, gente? Tem frete aí que fica mais caro que o produto. Será que tem como comprar com um grupo aí, uma cooperativa? Né? Como é que a sua propriedade, será que o fornecedor chega até ela? Ou será que você tem que viajar, mandar um caminhão, né, alugar uma caminhonete para ir buscar? Pode acabar ficando mais caro. Então,
tudo isso tem que ser levado em consideração. Se o mineral lá purinho, mais baratinho, tá num local, no fornecedor muito distante, de repente é mais jogo você investir num produto premix mesmo, que esteja ali mais perto na sua cidade, tá? Porque o que você vai gastar de frete, de combustível para ir buscar um produto mais barato, não vai valer a pena. Se você não tem coxo, também tem que atentar para essa questão, né? Como é que você vai fornecer suplementação para os animais, tá? Então, tem que ver uma maneira, né? Será que eu vou fornecer? Como que eu vou fornecer? Se tem dinheiro, você tem dinheiro para investir muito ou pouco? Se não tiver dinheiro de jeito nenhum, vai ter que investir mesmo no período aí em todos os períodos aí, tu vai ter que entrar só com ureia, tá? Aí não tem jeito. Entre tentar utilizar um produto para ter um ganho de peso alto e depois não conseguir, né, vender esses animais, não conseguir fazer negócio e ficar gastando dinheiro com alimento e utilizar a ureia e manter apenas o peso ali, mesmo que seja abaixo do peso do mercado, mas manter esses animais vivos, bem, com uma boa sanidade ali, pode ser mais jogo, né? Então a gente tem que saber jogar conforme o mercado, tá? E aí no momento mais favorável entrar, né? Quando o momento você reparar que economicamente está melhorando, já entra ali com um suplemento mais, né? Potente para quê? Para quando chegar o mercado explodir, você já está com os animais ali num peso adequado. Tudo isso tem que levar em consideração. Não se preocupe com técnicas de balanceamento, a técnica do barril, né? Relativa a minerais. Por quê? Porque hoje em dia todas as empresas idôneas, né? Que é isso? Empresas confiáveis já se preocupam com essa questão e já usam isso na formulação, né? Dos seus concentrados. Então você não precisa se preocupar com isso. Já existe uma referência de exigências em uma série de livros, uma série de artigos científicos de universidades aí de alta confiabilidade, tanto pela sociedade quanto pelas instituições de pesquisa. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer a técnica do barril. Você não tem que fazer. As empresas já fazem isso por você, tá? Você precisa se preocupar, sim, com essas questões que eu acabei de citar, relativa à logística, relativa à mão de obra, relativa à sanidade na propriedade e muitos outros fatores, tá? E indicadores zootécnicos. Então, para que a sua fazenda de fato funcione, você precisa de um conjunto eficiente, tá? Você precisa que todas as pecinhas estejam ajustadas, milimetricamente ajustadas, para que essa engrenagem, né, que é a sua propriedade, funcione, tá? Então, você não precisa ficar preocupado, correndo atrás, ou então recebendo aí vendedores que te oferecem produtos para você ajustar a sua fazenda. Não deve ser assim. Não é a fazenda para o produto que o vendedor traz, e sim um produto. Você precisa de um produto para a sua fazenda, tá? Não é a fazenda comprar o produto que precisa estar adequado à sua fazenda para que você utilize de fato, tenha ganhos, né? O que seria esse produto para a fazenda? É aquele produto que tem os nutrientes que estão faltando dentro da sua propriedade. E a fazenda para o produto? É o cara que fala, não, tem esse produto mágico, ele vai dar jeito aqui, vai te dar um ganho de peso. Tá? Aí você, tá certo, vai fazer isso tudo, então eu quero, tá? Aí a fazenda que vai atrás daquele produto. Mas ele não vai ser milagroso. Então você tem que procurar um que se ajuste à sua propriedade.
não vai ter um 100%, né? Então, é o que mais se aproxima das suas necessidades. Então, gente, tô falando muito, né? Enfim, mas eu adoro falar. Ainda mais quando é sobre um assunto assim que eu gosto de falar tanto quanto a pecuária, né, na parte de bovinocultura. Essa parte de corte é um pouco nova para mim, né? Mas, enfim, eu vou me adequando aqui, que eu sou mais do leite, enfim. Já é 1h15, já está na hora de terminar, né? Mas vamos lá, um pouquinho mais. Se você utilizar uma forragem inferior às necessidades dos bovinos, por isso essa questão de ser importante pesquisar, né? Ou pagar um técnico e solicitar a ele que veja uma forragem adequada às necessidades dos seus animais, que vai ter menos, que você vai precisar investir menos em adubação e correção do solo, que esteja mais adequado ao regime de chuvas, ao regime de incidência de raios solares, né, temperatura, altitude, tudo isso, né? Então, se você utilizar uma forragem que ela seja inferior às necessidades do seu bovino, que não forneça todos os nutrientes que eles precisam, você vai aumentar o gap. O que é isso? Diferença que meu copo, ó, o gap, ó, copo cheio, e o copo aqui já está caminhando, ó, para ficar vazio, né? O que é o gap? Aqui é o que eu preciso, tá? Para ter uma alimentação adequada. Aqui é o que tem no pasto. Então, o gap é essa diferença entre tudo que o animal precisa, né? Tudo que o animal precisa, desculpa, e o que o pasto está fornecendo. Então, essa diferença, ó, aqui está o gap, é um intervalo. Diferença entre o que o animal precisa menos o que o pasto está oferecendo. É isso aqui. Para quê? Para a gente encher o copo, né? Então, a gente precisa entrar com suplementação, tá? Então, sempre que a forragem não for suficiente, a gente entra com suplementação no coxo, tá? E aí a nutrição, ela vai ficando mais cara, né? Quanto maior for essa diferença aqui, né? Obviamente que suplemento concentrado é caro, né? Então, quanto maior for essa diferença, mais caro vão ficar os custos e a sua margem de lucro vai diminuindo. Se você paga um valor mais caro e a sua produtividade é relativamente a mesma, não aumenta muito, o que acontece? O valor que você tem ali líquido, né, de lucro, ele vai diminuindo. Se o gasto aumenta e, e o faturamento permanece o mesmo, obviamente o lucro vai diminuindo. Se você ganha o mesmo salário e gasta mais, né, o que sobra no final do mês para você colocar numa poupança é bem menor, né, do que quem economiza. Então, gente, é preciso fazer aí a correção, né, da nutrição. Mas se você errar o método, né, não adianta em cima da hora você ficar tentando colocar produtos mirabolantes, tá? Porque vai ser uma perda financeira muito grande. A correção da nutrição tem que ser um processo a médio e longo prazo, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Se você fornecer 10 quilos de suplemento e ganhar 1 quilo por dia, né? Num caso aí de uma correção em cima da hora, olha isso. 10 quilos de suplemento para ganhar 1 quilo, né? De peso por dia. Gente, isso é um custo altíssimo. Agora, se você cuidar bem da pastagem, fazer um manejo eficiente, cuidar ali do solo, das plantas, pode ser, por exemplo, hipotético aqui,
que você dando esse pasto e utilizando aí, por exemplo, uns 200 gramas de mineral aditivado, você já consiga um desempenho aí de, por exemplo, uns 900 gramas, tá, por dia. Vai ser um pouquinho menos, mas o que vai te sobrar no final do mês vai ser muito maior, né? Então aí o seu custo diminui e o seu lucro permanece o mesmo ou até mesmo aumenta, né? Ou ainda que seja um pouco menor, mas como o custo é bem inferior, né? Assim a sua margem ainda fica muito alta, tá? Então, o que que você precisa fazer, né? Você precisa cuidar bem do pasto. Manejo de pasto é importantíssimo, porque o capim, quando ele é bem manejado, ele realmente ele tem um custo muito mais barato do que um confinamento, tá? Então pense, o que que você precisa para complementar? O que que você precisa complementar? Cuidado com a técnica do barril. Você não precisa entender para que serve cada nutriente, magnésio, cálcio, ferro, fósforo, né, níquel, cobalto, não precisa, tá? Você precisa se preocupar sim com os seus vaqueiros, como eles manejam os animais. O gado tem coxos, tem bebedouros, né? Ou coxo mesmo de água, ou água limpa disponível, corrente, rios, aguadas, tudo próximo a eles, né? Ou fica a 1 quilômetro de distância, né? Porque tem que estar próximo ao animal para que ele tenha um desempenho melhor ali na absorção dos nutrientes, tá? Mão de obra sabe o que faz, coloca as quantidades adequadas dos produtos dentro do coxo, na hora de fazer ali a mistura, eles fazem corretamente, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Fazem a leitura de coxo, observam se tem animais dominantes e animais submissos, animais que não estão deixando outros comerem, né? Como é que é feita essa questão do espaço, da área de coxo, quanto que cada animal tem disponível, todos eles conseguem comer ao mesmo tempo? Como é que é, né? A questão do trator, tem trator, é um trator só para fazer tudo? É, ou tem tratores, máquinas disponíveis para ficarem só disponíveis ali para essa parte de alimentação, de transporte dos produtos, da área de armazenagem até a área de consumo. Como é que é isso tudo? A genética dos seus animais são animais mestiços, são animais pé duro, são animais de raça, são animais PO, são animais ali que tem aquelas misturas, mas aquelas misturas que são, né, dirigidas, né? Angus com Nelore, Cenepol com Nelore, como é que é, tá? É, como é que é o nome do Tabapuã, né? Enfim. Silagem, como é que é essa questão da silagem, né? Você utiliza, não utiliza, como é feito, você compra, enfim, tudo isso é importante. Armazenagem, né? Quantidade de nutrientes que está presente ali, manejo de pastagem, né? Como é que é a altura de entrada, saída de pasto, como é a questão de irrigação, quem tem, é, como é que é a taxa de lotação dessa propriedade, são uma infinidade de coisas que se eu tiver que falar aqui, eu vou ficar falando aqui até amanhã, tá? Clima da região, já falei sobre isso, gestão da propriedade, quem é que faz a gestão financeira, quem é que faz a gestão administrativa, quem é que lida com os recursos humanos, tudo isso é muito importante para que essa engrenagem funcione. Sanidade, animais que não tomam vacinação no tempo correto, que não são vacinados, proprietários que fazem economia na hora de vacinar, na hora de medicar os animais,
o que é que vai acontecer? Eles não terão um bom desempenho, ainda que a nutrição seja adequada. Eles não vão sentir vontade de comer, ou eles vão comer, mas o organismo não vai responder, né, adequadamente ali com o ganho de peso. Giro de estoque, como é que é o giro de estoque nessa propriedade? Você tem muitos animais que estão encalhando ou estão saindo mais animais do que deveriam e você está ficando sem estoque. Taxa de desfrute, quanto de fato que está indo aí para, né, para abate, quanto de animais que realmente tem aquele ganho de peso adequado, a própria taxa de abate, né? Depois eu explico melhor essa questão aí do desfrute do abate. Tá? Quantos de animais que estão tendo ganho de peso adequado em relação ao total que tem no meu rebanho, né? Tudo isso é muito importante, principalmente para as fazendas de ciclo completo, com cria, recria, né? Engorda, que é a questão lá da terminação, abate. Acho que eu estou esquecendo um aqui, né? Eu estou esquecendo um processo aqui. Enfim, cria, recria. Gente, eu esqueci. Terminação, né? Terminação que é engorda. E abate, tá faltando uma, mas nos próximos vídeos eu falo. Então, gente, nós precisamos, agora eu tô terminando mesmo, aprender aí cada pecinha dessa engrenagem para poder rodar a máquina no campo, né? Só nutrição não faz milagre. Uma andorinha só não faz verão, tá? Então, a escolha do produto em si, na verdade, ela é pouco relevante para a fazenda, né? Para o ganho de peso do animal, apesar de ser indispensável para a saúde financeira do caixa, tá? Então, é o que eu escrevi aqui, né? Pouco relevante se você considerar tudo que tem que organizar antes, tá? Não é micro e nem macronutriente que vai fazer a sua fazenda andar, funcionar ou ter prejuízos e acabar aí no buraco, né? Primeiro você precisa nivelar a sua propriedade aí com equipe, com fornecedores, com desafios que você tem com a questão pluviométrica, né, de chuvas, a gestão, né? A gestão ela é muito importante, a administração de todos os processos, o caixa, né? Então, tudo isso precisa estar equilibrado antes, tá? Existem muitas estratégias de nutrição que são realmente eficientes. Tudo vai depender do seu momento, dos seus animais, do ganho que você deseja, dos seus objetivos, tá? Então, busquem sempre por dados concretos, por dados verdadeiros, com outros pecuaristas que são da sua confiança, para você fazer um benchmarking, né? Uma comparação do seu negócio com o negócio do seu vizinho, tá? Mas não adianta comparar com leite. É corte com corte, leite com leite, tá? Raça com raça. Não adianta ficar tentando comparar maçã com banana, tá? Então, qual que é o seu objetivo produtivo, né? Quantas arrobas você deseja, né? Como que você usa os produtos de suplementação? Como que está a dimensão das suas áreas de coxo? Não adianta querer encher de animais se você tem uma área de coxo pequena. Ou você diminui os animais ou você aumenta a área de coxo, tá? Então, o desempenho, ele vai ser o resultado de uma série de variáveis, um mundo de possibilidades que você vai precisar aprender a identificar e a ajustar para ter sucesso na pecuária bovina. Então, ajuste a suplementação corretamente dos seus rebanhos. Não consegue, não sabe como fazer? Busque por ajuda, tá? Não pode pagar? Existem estagiários que têm conhecimento amplo, vasto, existem artigos, existem conteúdos gratuitos que podem te ajudar muito no momento de maior dificuldade. Então, as exigências,
elas vão ser atendidas para a sua propriedade de acordo com os objetivos que você tem, com as categorias que você trabalha, recria, cria, ciclo completo, animais já na engorda ali, né, na terminação para abate, né, e a genética. São mestiços, são PO, né? Que tipo de animais que você trabalha? Definição também de cada produto por época do ano, isso aí é indispensável. O que vai usar na transição e o que vai utilizar nas secas e nas águas, tá? E também realizar um uso adequado aí de tudo, né, gente? Não adianta ter toda aí uma parafernália aí de coisas para fazer se você não faz o uso adequado, não sabe medir, não tem equipamentos aí com o mínimo de precisão necessário para calcular quantos gramas, né, quanto uma balança boa, né, uma forma, um método adequado para medir o ganho de peso de animais durante um determinado período. Se você não tem como fazer isso, não consegue fazer um uso adequado, né, ali das ferramentas que você possui, né, dados ali que você tenha, informações que você tenha, sem converter isso para dados que você pode analisar, é apenas um monte de escrita, um monte de papel, né, um monte de planilhas que não vão servir para nada. Você tem que saber usar adequadamente os seus dados e o que você está observando, né, para ajustar corretamente aí o funcionamento da sua propriedade e, de fato, ter uma fazenda lucrativa. Então, gente, é o que eu tinha para trazer por hoje, tá? E vamos aí, né? Fiquem com Deus. Foram 2 horas quase de transmissão, 1h30. Fiquem com Deus. Anotem esses dados aí. E a nossa confiança, né, gente? A nossa confiança está no Altíssimo, né? Então, quem confia aí no Altíssimo, por mais que as dificuldades venham, sabe que prestando um trabalho de excelência, um trabalho com honestidade, com técnica, com seriedade, os resultados sempre vêm. Então, que Deus abençoe vocês, Deus aí em primeiro lugar, e a gente se vê amanhã. Um abraço a todos.